Olá, sejam muito bem-vindos a mais um videocast. Hoje a gente está trazendo aqui uma pessoa muito especial, que é a Veridiana Lopes. Tudo bom, Veridiana? Tudo bem, Paty, você? Tudo. Finalmente a gente está se conhecendo. Finalmente. A gente já tinha se visto em uma estreia dos seus livros. Foi. Mas faz muitos anos. Faz uns 5 anos, pelo menos. E também, assim, lançamento de livro é tudo tão rapidinho, né? Sim. Aquele oizinho, tchauzinho. É verdade. Você vê que eu nem me lembrava disso? Então tava na hora da gente se ver de novo. Nossa, e conversar com calma, né? Principalmente. Tudo sempre muito corrido, né? Mas aqui é a vida real, gente. É que nem vocês aí do outro lado, né? A gente conhece as pessoas, mas nem sempre tem tempo de ver. E hoje a gente está sendo aqui muito abençoado, porque a gente vai poder conversar com a Veridiana Lopes, né? Que é consultora de finanças pessoais e ela é criadora do Economia Diária. De repente você deve ter visto aí, né? No Instagram, no YouTube, no TikTok, Economia Diária é a Veridiana Lopes. E economia é bem isso, né? Um negócio que tem que ser feito diariamente. Exato. A ideia do nome é justamente por isso. Porque são pequenos esforços que você faz todo dia para no final ter uma vida financeira mais tranquila, mais leve e conseguir investir o dinheiro. E o que para você é uma vida financeira mais tranquila e mais leve? É você conseguir lidar com os seus desejos, os seus sonhos, sem precisar pegar um empréstimo ruim, sem precisar, enfim, parcelar muito e não ter esse problema com o dinheiro, sabe? Conseguir tomar a decisão sem ficar se perguntando, tá? Como será que eu faço isso? Será que eu tô indo no caminho certo? Sempre tem essa dúvida, né? Sempre tem. É o que mais aparece quando a gente começa a falar sobre isso. Não, e tem uma coisa que eu vou dar um spoiler aqui do que a gente vai falar, que é assim, a gente estava conversando antes, e quando a gente coloca a caixinha de pergunta lá no Instagram, surgem pérolas. Surgem muitas pérolas. Então a gente vai falar um pouquinho para você das pérolas que a Veri recebe e como é que ela consegue responder, porque tem umas coisas, gente, meio assim, né? Cabeludas, você fica, meu Deus. A gente sempre acha que não dá pra piorar, mas dá. Com certeza dá. Com certeza dá. A gente recebe uma pergunta que você fala, gente, por que essa pessoa fez isso? Como assim? Como ela pode ter feito uma burrada tão imensa? Mas aí vem outro e bate o recorde. Sempre tem. Não, o recorde é batido quase todo dia. É absurdo. Pior que é mesmo. Então vamos entrar um pouco nesse assunto aí, mas eu queria que você explicasse qual que é o teu trabalho dentro da consultoria financeira. O que é uma consultoria? Como é que as pessoas chegam até você? Que tipo de serviço você presta para elas? Quando eu faço a consultoria financeira para qualquer cliente, não importa quem seja, a profissão, quanto ganha ou a realidade financeira, eu sempre entendo o momento financeiro daquela pessoa e aonde ela quer chegar. Certo. Então, a consultoria, ela faz toda essa jornada até a pessoa chegar no ponto B. Esse ponto B pode ser viajar para a Disney, que é o exemplo que eu sempre dou, porque eu sou louca para conhecer a Disney. Inclusive, vou esse ano, finalmente. Yes! Seja se aposentar, seja comprar um carro, comprar uma casa. Mas é sempre um ponto que é o sonho individual dela. Tá. Então, toda essa jornada tem que ser individual para aquela pessoa também. Não tem como a gente pegar um copia e cola para 2 pessoas que também querem comprar uma casa. Porque cada uma tem um histórico diferente com dinheiro, um momento financeiro, uma renda, etc. E a gente faz isso sempre com 5 pilares que eu separei para o planejamento financeiro pessoal. Oba, anota. Que é educação financeira, toda essa parte de comportamento, organização, dívidas. A proteção do patrimônio, que é se a pessoa se acidentar ou ela tem filhos e não se preocupou com o futuro deles, ou ficar doente, como vai ficar toda a jornada que eu falei para vocês? Que pode ter, assim, N coisas podem acontecer no meio do caminho, num período de 30 anos, 40 anos, às vezes até se aposentar. Então a gente se preocupa com isso também, que eu vejo que muita gente nem sabe o que é, mas todo mundo precisa. Investimentos de curto e médio prazo, explicando como é que funciona uma reserva ou investimento para o objetivo. A aposentadoria, que eu deixo separado de propósito para dar uma ênfase, porque infelizmente ninguém mais vai se aposentar de maneira tranquila, pelo menos, pelo governo. Gente, isso é um fato, tá? Isso não é um achismo, não. Isso é um fato. E sempre que eu falo isso, eu falo, gente, não importa quanto você ganha, a sua idade, começa com qualquer valor. Porque, assim, é um assunto tão sério que a minoria das pessoas entende que tá acontecendo, né? A gente fala de reforma da Previdência, mas nem entende o que isso quer dizer direito, a maioria das pessoas. E o último é a aquisição de bens. Então, a pessoa quer comprar uma casa, comprar o carro, como que ela vai comprar da forma mais tranquila possível?
Então, a gente passa por tudo isso. E aí você falou uma coisa que eu queria também que você explicasse, que eu acho que muita gente não tem essa noção, né? Você falou empréstimo ruim. Quando você fala empréstimo ruim, é porque pode ter um empréstimo bom. Sim. Um financiamento ruim é porque pode ter um financiamento bom. Quando ele é ruim e quando ele é bom? Quando é ruim, é o mais fácil de perceber. Porque ou tem juros muito altos, ou aperta demais a vida financeira da pessoa, ela não consegue fazer mais nada por causa daquele financiamento. Ou é aquela dívida que ela não conseguiu pagar, tira o sono, tem ligações de cobrança, enfim. Então, são uma dessas três ou as três ao mesmo tempo. Meu pai, é verdade. A dívida boa é aquela parcela que a gente faz no cartão de crédito de uma maneira controlada. Então, por exemplo, eu falei que eu ia viajar no final do ano. Tem coisas que, para aproveitar o dólar baixo, eu comprei agora, fiz parcelas controladas, só que eu já tenho dinheiro. Então, é uma dívida, mas é boa, porque eu sei controlá-la. Agora, a parcela no cartão não é parcelar a fatura do cartão, Sim, tá? importante isso. Ok, é você fazer uma compra que será descontada em parcelas no seu cartão. Exatamente. Não é pagar o rotativo, pagar o mínimo, entrar Pelo no amor rotativo de Deus. e ficar assinado, né? Não quero que ninguém pague o mínimo da fatura aí, gente. Pelo amor de Deus. E aí um financiamento bom, por exemplo? É muito comum financiamento estudantil, por exemplo. Certo. Que é algo que tem normalmente juros bem mais baixos e é algo que você vai investir em você para você se qualificar e ganhar mais dinheiro no futuro. Então, eu enxergo, por exemplo, como uma dívida muito boa. Para quem não tem a oportunidade, por exemplo, de ir para a faculdade pagando a mensalidade normal, é uma oportunidade dela conseguir fazer essa graduação e ela dia a dívida, paga juros sim, mas pelo menos ela está se qualificando nesse momento. É um quase investimento. Não é um investimento porque tem os juros, né? Exatamente. Mas sim, é algo que você pensa pro futuro. Que é o mesmo raciocínio de uma empresa, né? Exatamente. Quando a gente fala de empresas, a gente investe em N equipamentos, que nem tem aqui, mas porque nós queremos faturar mais com a nossa empresa. É o mesmo raciocínio. É o mesmo raciocínio, porque aquele equipamento vai aumentar o teu faturamento, pelo menos a ideia é essa, né? Aquele equipamento vai te dar a condição de fazer mais coisas, que vai te atrair mais clientes, que vai aumentar o teu faturamento e se paga. Exatamente. Entre aspas. O financiamento estudantil você vê dessa mesma maneira. A pessoa vai se qualificar, vai ter uma profissão que vai trazer para ela o retorno, que seria o faturamento da empresa, e é daí que ela vai tirar o valor para pagar lá a mensalidade. Exatamente. E em alguns casos específicos, até mesmo o financiamento imobiliário. Alguns casos específicos. Porque eu falo assim... Eu não tô falando para todo mundo sair financiando casa, tá? Eu tô falando especificamente de pessoas que tem esse dinheiro guardado, consegue dar uma baita entrada, diminui muito o parcelamento e consegue adiantar isso. Então, para alguns casos, se encaixa. Então, eu costumo falar que na consultoria não tem certo e errado. Tem o que funciona para aquele cliente. O que funciona para aquele cliente, às vezes, pode ser um financiamento, às vezes. Só que quando a gente cria conteúdo, a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Senão... Sim, porque as pessoas costumam generalizar demais. Inclusive, para o outro lado, né? Quando teve aqui o Duda Feldberg, o primo pobre... Sei. Eu conheci ele recentemente, inclusive. Ele não é uma figura? É muito. Meu Deus. Ele é muito legal. Maravilhoso. E quando ele esteve aqui, a gente comentou que tem muitos vídeos no YouTube. Se você der uma pesquisada, você vai achar, né? Que vários youtubers gravaram vídeos... falando muito mal da compra da casa própria, falando assim... Tinha títulos assim, casa própria é pra otário. Nossa. Nossa, tinha vários vídeos, assim, pelo menos uns 6, 7 que eu vi, que era exatamente esse título. Casa própria é pra otário. Nossa, e falando, que duro. assim, falando negativamente sobre a casa própria em si. Não só a compra com financiamento da casa própria, mas ter uma casa própria, o cara é um otário, o cara é burro, o cara não sabe fazer conta, etc e tal. E a gente estava comentando justamente isso que você falou. Primeiro, cada pessoa é um universo. Cada pessoa... Então, isso que eu acho que é muito legal da consultoria. Porque é como você ir ao médico. Você pode ter dicas para você fazer um chá para dormir melhor, né? Que você, sei lá, comeu alguma coisa, fez mal, então, de repente, você pode fazer isso, aquilo, aquele outro. São dicas médicas que você vê aqui no YouTube, que você ouve na televisão, etc e tal.
O que não substitui uma consulta que você vai chegar no médico. Um exame mais aprofundado para saber o que está acontecendo. É isso que a consultoria faz. Ela vai fazer aquele raio-x, né, da pessoa e vai dizer, o teu caso é esse, o teu caso é aquele. E quando a gente está aqui no YouTube, você acaba que... Você tem que falar uma coisa mais geral. E a pessoa do outro lado também pode generalizar aquilo que você está falando, né? Então, por exemplo, com respeito à casa própria, você acha que tem momentos em que faz sim sentido a pessoa fazer um financiamento, ainda que ela não tenha uma super entrada? Sim, às vezes sim. A gente tem que comparar sempre o momento da pessoa. Porque tem casos onde alugar vale mais a pena. Por exemplo, para quem está começando a vida de casado, está morando sozinho pela primeira vez, eu incentivo sempre a pessoa a ir primeiro para o aluguel. Porque se ela está indo morar sozinha pela primeira vez ou está se juntando com alguém pela primeira vez, ela nem sabe se ela vai gostar do bairro, se ela vai gostar daquele tipo de imóvel, se ela vai gostar da experiência. Então, aí, se já começa com financiamento, serão 30 anos presos àquele imóvel que ele nem vai gostar mais. Então, tem essa comparação do aluguel versus financiamento. Tem a questão do momento financeiro da pessoa. Tem pessoas que financiar é a melhor opção. E aí é sempre muito individual, entendendo a renda, entendendo a realidade da família, se é um casal, se tem filhos, principalmente. Então, tem que sempre olhar isso. O que eu acho muito importante quando a gente fala de casa própria é que nós, como educadores financeiros, é um tema que é muito cultural no Brasil. É o sonho, né? Exato. E nós temos o desafio de tentar abrir a mente da pessoa. Então, sempre que alguém chega na consultoria para mim falando que quer comprar uma casa, eu pergunto por quê. A maioria não sabe me responder. Ela fala, nossa... Mas não é todo mundo que compra, não é assim, não é o certo. Pois é. E a pessoa fica, nossa, eu nunca pensei nisso. É a maior compra que ela vai fazer na vida e ela nem sabe por que ela quer comprar aquilo. Ela vai só no piloto automático. Então, o nosso desafio é mostrar para a pessoa que não precisa ser assim se ela não quiser. Mas se for o sonho, aí ela busca contratar não, né? Mas conquistar aquilo. A gente tem muito isso do todo mundo faz, todo mundo tem, né? E Sim. quando você não racionaliza aquilo, o teu desejo, porque tem a parte do desejo, que é uma parte talvez emocional, que você tem que dar uma racionalizada, que é isso que você está falando. Por que você quer isso? Você sabe, eu acho que deve ter acontecido com você também, mas você sabe que uma das coisas mais curiosas, assim, é quando as pessoas falam, eu tô muito endividado, tô cheio de empréstimo e não sei o que lá. E quando eu pergunto, por que você contratou esses empréstimos? A pessoa nem lembra. E se você perguntar, onde que você gastou esse dinheiro? Também a pessoa não lembra. Já aconteceu contigo de atender gente assim? Todos os dias. Só isso. Todos os dias. Ou a pessoa não lembra, ou ela fala, para pagar o outro empréstimo que eu tinha feito. Que aí é a bola de neve, né? Mas você ela não tinha um? Pois é. Pra que você quer outro? Ela fez um, se endividou em outra parte, precisou cobrir os dois. Fez de novo, e fez de novo, e fez de novo. E é aquele ciclo que precisa ser rompido. E é desafiador. Demais. Tanto para a pessoa aceitar que ela precisa romper aquilo, quanto para nós mostrarmos isso para a pessoa. Porque eu costumo falar que o consultor financeiro, ele é a parte racional daquela pessoa. Então, a pessoa está na emoção. Da consciência. Exatamente. Ela vai na emoção, no que está todo mundo fazendo, e o consultor fala, pera, vamos olhar com calma? Vamos olhar de uma maneira racional? Então, ajuda muito, porque é a mesma coisa. Quando você pensa para um terceiro, às vezes dá aquele conselho, você pensa de uma maneira muito mais racional. Com o consultor é a mesma coisa. Exatamente. É aquela coisa que às vezes a pessoa tá ali tanto na empolgação e você fala, gente, eu não quero desempolgar esta pessoa, né? Não tem isso que você fala, ela tá tão animada para fazer uma coisa que eu tô vendo que é uma baita burrada. Então você tem que ser um terapeuta mesmo, né, Vini? Tem. De chegar para a pessoa e não chocar tanto ela a ponto dela falar assim, não quero mais conversar com você. Exato, né? Tem que ser com um jeitinho. É bem quando... Eu até estava falando sobre isso recentemente nos stories, que se você manda qualquer adulto fazer alguma coisa, ele não vai seguir. Porque quem manda nas outras pessoas é o pai no filho, no máximo. E até uma certa idade, E olhe né? lá, exatamente. Então, se você tenta mandar a pessoa fazer alguma coisa, ela vai te odiar e não vai fazer.
Então, mostrar o porquê das coisas, levar o raciocínio é importante para que a pessoa entenda sobre isso. E quando ela não entende o porquê ela está fazendo, ainda que ela até faça, é aquela coisa assim, fiz, mas não sei. Ou não é sustentável. Ela faz durante alguns meses, muita gente faz isso para investimento. Começa durante 6 meses e depois para. Não tem a consistência que é tão importante nos investimentos. E o que você acha que faz a pessoa abandonar ela ter essa inconsistência, ela começar e parar? O que você percebe que é o que mais faz a pessoa abandonar? Assim, uma coisa que ela deveria fazer normalmente, como escovar os dentes e tomar banho, né? O que eu vejo na maioria das pessoas é que elas querem copiar outra pessoa. Então, fórmula pronta. Exato. Elas querem ser um super investidor, só que isso não se encaixa na rotina dela. Nem sempre a pessoa vai ter tempo de avaliar uma empresa para comprar uma ação, de acompanhar o que está rolando no mercado para ver se vende ou não. E aí, acaba que, como ela tem uma expectativa muito alta de alguém que vive disso, ela não consegue manter de maneira sustentável. Então, eu vejo os investimentos como algo que tem que ser complementar na vida e não que toma todo o tempo. E se a pessoa ela tenta copiar outra pessoa que vive disso, ela não se sustenta. E é o maior erro que eu vejo. Ou ela começa direto na renda variável, por exemplo, se assusta e não quer voltar mais. Porque a renda variável varia para baixo e fala, e perdi. Ela morre do coração. Exatamente. É o que eu mais vejo acontecendo. Quer dizer, a pessoa quer começar a estudar pela faculdade. Exato. Né? Quer começar a construir a casa pelo telhado. E aí vê que não dá certo, larga. Exatamente. E a pergunta que eu mais recebo, provavelmente você também. Tenho R$1.000, R$5.000, R$100.000, R$100. Como que eu invisto? A resposta é sempre a mesma, não importa o quanto você tem para investir. Porque é o começo dos investimentos. O começo é igual para absolutamente todo mundo. O que muda é o acesso a investimentos. Mas o como você começa é exatamente igual. Você sabe que uma vez eu respondi para uma pessoa, acho que foi assim, uma das primeiras pessoas que me xingou mesmo muito. Porque as pessoas, de vez em quando, elas dão aquela ofendida, assim, e tudo bem. Mas essa me xingou muito, assim, tanto que eu lembro dela até hoje. Foi porque ela veio com uma pergunta assim, eu não me lembro qual era o valor, mas não era um valor muito grande. Então, vamos supor, ela falou assim, eu tenho R$1.500. Onde eu invisto esse dinheiro? Porque eu já perguntei isso para várias pessoas que se dizem, ainda escreveu assim, entre aspas, que se dizem educadores financeiros e ninguém me responde. Vamos ver se você vai responder ou não. Já chega, né? Que preguiça. Com a voadora. E aí eu respondi assim para ela. Eu falei, olha, fulana, você não está obtendo a resposta que você quer porque você está fazendo a pergunta errada. Vou te dar um exemplo. Aí o exemplo que eu dei para ela foi o seguinte. Você está fazendo a mesma coisa que se você chegasse numa loja de eletrodoméstico, parasse o vendedor na porta da loja e falasse assim, eu quero uma geladeira. E aí você quer que o vendedor responda para você, a geladeira perfeita para você que eu estou vendo pela primeira vez na minha vida é esta. E que esta geladeira caiba no seu bolso. Quer dizer, você está fazendo a pergunta errada. Por isso que as pessoas, em vez de te responderem, te fazem uma porção de pergunta. Porque o vendedor da loja vai chegar para você e vai falar assim, ok, você quer uma geladeira. Ele tem lá várias perguntas que ele precisa saber. Então, ele pode começar dizendo assim, quanto você quer gastar? Ou ele pode dizer, a sua família é grande? Você cozinha todo dia? Você precisa de uma geladeira com freezer? O espaço que você tem na sua casa, cabe aquela geladeira de 2 portas ou tem que ser uma geladeira mais slim? Ele vai te encher de perguntas até ele ter uma ideia do que você precisa, para saber se aquela ideia cabe no seu orçamento e se ele também tem para te oferecer. Eu escrevi isso, mas assim, em poucas palavras ali para ela. Menina... Já aconteceu exatamente isso comigo. E é no mesmo tom. É sempre assim... Na voadora. Não, é o tom que parece que ela quer que eu prove pra ela o meu conhecimento pra ver se ela vai seguir, sabe? E é sempre assim... Como se estivesse te fazendo um grande favor. Exatamente. Como se não fosse o contrário. E é sempre a pessoa que chega. Qual é o melhor investimento? Quando você fala que não existe, a pessoa se revolta e fala, como que não existe? Então, é a mesma coisa você perguntar qual é a melhor geladeira. Ou qual é o melhor remédio pra minha febre. É a mesma coisa.
Pois é. Precisa ver de onde veio tua febre, de quantos graus, se você é alérgico. Quer dizer, tudo tem ali um porquê. E as pessoas querem muito a resposta pronta. Eu acho que daí que vem o copia e cola. Vem muito. E principalmente pessoas que são investidores com experiência. Isso é normal, gente. Sempre que alguém está começando a investir, vai começar de um certo patamar. Normalmente, investimentos conservadores, que é o mais recomendado. Com o tempo, é completamente natural. A pessoa vai sentir falta de ter um pouquinho mais de risco, de ganhar um pouquinho mais, vai cansar da mesmice. E ela vai evoluindo com o tempo. Se você não passa por essa evolução e quer começar aqui de cima com alguém que tem anos de experiência, você não vai conseguir se sustentar aqui. Então, pelo menos não por muito tempo. Eu vejo isso que você falou em quase tudo. Então, vamos dar um exemplo aqui, né? Porque você falou, a pessoa quer pegar o top e quer seguir o top. Eu vejo isso em tudo. E eu acho que é uma cobrança que a pessoa se faz sem raciocinar, sem pensar. Então, por exemplo, a pessoa vai decorar a casa dela. Ela não é uma decoradora, ela não ganha vida com isso, ela não tem o tempo que uma decoradora tem e ela não quer contratar uma decoradora. Então, ela acha que ela tem que ser a decoradora top das galáxias. Quer dizer, aí ela perde tempo, compra errado, não fica bom, ela fica frustrada, ela larga. Ela fala, decoração não é pra mim. Acho que isso em tudo. Aí a pessoa que se mete a querer cozinhar, a gente viu muito isso na pandemia, né? Sim, eu nem me atrevo. Nem me atrevo. Tem gente que não fritava um ovo e de repente ela quer seguir o que faz o chefe fulano de tal. Aí ela não consegue fazer aquele prato super elaborado, ela acha que culinária não é pra ela. Mas por quê? Ela desalinhou, de repente a expectativa dela tá muito além. Exatamente. Né? E é a mesma coisa com finanças. E principalmente porque antes da pessoa começar a investir, tem o antes, né? Um erro que eu vejo muitas pessoas cometendo a gente sempre faz simulações nas redes sociais para criar conteúdo, né? Porque o objetivo é abrir a mente da pessoa. E ela vê uma simulação com R$500, por exemplo, ela começa a separar R$500 do orçamento dela. Sendo que ela podia separar 1.000. E ela nem sabe se ela consegue fazer isso. E às vezes faz falta. É o copia e cola. Faltou para eu pagar meu aluguel, então eu vou ter que resgatar do investimento. Porque ela não viu que funciona para ela. Ela não voltou uma casa e organizou o primeiro. Acontece de tudo, assim. É o não se programar para ser sustentável, né? Exato. E tem gente que tem uma cabeça de boleto. Que eu digo que cabeça de boleto é assim, a pessoa vai fazer um financiamento, ela vai ter lá, sei lá, 20 boletos de R$100. Então, ela sabe que todo mês ela vai pagar R$100. E ela dá um jeito de pagar. Isso é mais importante. Ela se vira para pagar. Quando é para investir, aí a pessoa fala assim, eu tô com medo de investir, porque assim, hoje eu tenho R$1.000, mas aí eu não vou ter 1.000 todo mês. Eu digo, ok, qual é o problema? O mês que você tem 1.000, você põe 1.000. O mês que você não tem nada, você não põe nada. O mês que você tem 100, você põe 100. Para tirar aquela cabeça de boleto do tipo, e se eu não colocar, o que vai acontecer comigo? O investimento é você que constrói. Óbvio que se você se programa como se você estivesse pagando um boleto, porque o boleto a gente dá um jeito. Se você disser, não, eu vou me programar para investir como se fosse um boleto. Esse é um conceito válido. Ótimo. Mas você é o ideal. sabendo, é o ideal. Então, aquele dinheiro não é mais seu. Do mesmo jeito que você compra um negócio a prazo e você sabe que aquele dinheiro não é mais seu, você tem que pensar, não, esse dinheiro é do meu eu do futuro. Exato. Lá e beleza. E se por acaso um mês eu estiver muito apertado, aconteceu um imprevisto e eu não tenho, não é um motivo para você jogar toalha, né? Ai, não invisto nunca mais, vou largar a mão. As pessoas fazem isso, né? Fazem demais. E com a renda variável também. Porque a renda variável, ela varia para baixo. Importante deixar claro para todo mundo. Ela não varia só para cima. E aí, começa, principalmente agora, né? Que a renda variável tá péssima. Tá perdendo muito. Todos os meses seguidos, ela fala, tá, isso aqui não é pra mim, eu quero ganhar o dinheiro. Porque não entendeu o princípio. Então, a gente sempre volta pro mesmo lugar, né? A pessoa tenta pular etapas e acaba não conseguindo manter. Vai voltar. A vida força ela a voltar. A vida força ela a voltar. Por isso que a maioria das pessoas, que acho que é assim com o teu público também, a maioria das pessoas vai se preocupar em aprender finanças depois que tomou um tombo.
É muito difícil você ter uma pessoa assim, olha, eu tô começando a trabalhar agora, eu não quero errar, o que eu faço com o meu dinheiro? Isso aí é 1%. É raro, mas eu adoro quando essas pessoas aparecem. Sensacional, porque você vai aprender a não cair antes de se ralar inteiro, né? Eu fico tão feliz, porque é esse o nosso objetivo, né? A educação financeira, ela tem que vir, ela deveria, né, vir da base, assim, antes da pessoa ganhar um salário. Porque tem muita gente que fala o seguinte, eu nem ganho muito, eu nem ganho dinheiro ainda. Será que a educação financeira é para mim? Sim, porque você precisa entender o que vai fazer com o dinheiro antes de ganhar. Não é enquanto você está ganhando dinheiro que você vai descobrir, né? Então, conceitos básicos de o que é o investimento, como que você tem que organizar o salário, o que é um cartão de crédito, o que funciona se você pagar menos do que a fatura total, o que é um cheque especial. Isso tudo você precisa saber antes. Exatamente. Porque quando chegar o salário, você já vai saber o que fazer. A minoria das pessoas tiveram alguém que sentou e falou assim, você vai ganhar o seu primeiro salário, é isso que você vai fazer, você tem que se preocupar com tal coisa, com a sua aposentadoria, com a sua reserva de emergência, com os seus sonhos. Isso, infelizmente, não acontece muito. E é engraçado isso que você está falando, assim, porque as pessoas acham que é a mesma coisa, assim, trocar o pneu com o carro andando. Sim. Não é assim que funciona, né? E acho que foi anteontem, eu recebi uma das perguntas mais doidas que chegou para mim, que foi o seguinte. A pessoa falou assim para mim, Paty, você precisa me ajudar. Primeiro que é assim, né? Paty, você precisa me ajudar. Oi, tudo bem? Mas e o resto? Não, mas e o resto? Não veio o quê? Aí você fica... E aí, né? Por que a pessoa já não escreveu? Enfim. Mas aí, depois de horas e horas e horas, ela escreveu assim. O meu salário cai no meu cartão de crédito. E eu estou devendo no cartão. O que eu faço? O meu salário cai no meu cartão de crédito. Aí eu falei assim... Vamos voltar uma casinha. Primeiro, o seu salário provavelmente cai em uma conta bancária e nesta conta bancária pode ser que caia o débito automático do seu cartão de crédito. Mas o seu salário não cai no seu cartão de crédito, isso não existe. Aí ela me responde assim, existe sim porque comigo é assim. Ai. Então você vê que a base é zero. A base é zero. Então, você não tem nem como ajudar aquela pessoa. Primeiro, porque isso foi no direct do Instagram. Você nem tem como ajudar aquela pessoa porque você está vendo que ela não entendeu absolutamente nada. Ela não entendeu por que ela tem uma conta bancária. O cartão não tem nada a ver com a conta bancária, embora possa ser que a fatura caia automaticamente na conta, mas são coisas totalmente separadas. Então, fica difícil de você explicar para aquela pessoa, de um jeito assim fofo, de dizer assim, oi querida, você não entendeu absolutamente nada. Vamos voltar lá para o beabá, né? Sim. Porque acontece isso também com você, de chegar essas perguntas muito doidas, assim, do nada, do além? Acontece. A gente tava até falando. Eu dou risada, porque tem que dar risada, né? Porque a gente precisa se divertir. É uma situação triste? Mas a gente tem que dar risada pra ficar um pouco mais leve. A gente tá até comentando nos bastidores que sempre que a gente abre caixinha de perguntas vem alguma pérola. E a gente sempre acha que nós já vimos de tudo. E aí vem uma pessoa e bate esse recorde. E vem outra pessoa e fala uma coisa mais absurda. E todo dia isso aqui é renovado. Então, todo dia, na caixinha, essa semana eu abri uma caixinha de perguntas falando de perrengue financeiro para casais. Tava melhor que caso de família aquilo lá. Sempre confissões, e aí situação com o marido, com os pais, situação com o namorado. E a gente fala, gente, tem que rir, porque pelo menos a gente mostra para as outras pessoas que não é só ela que passa por aquilo, ou tem sempre alguém pior do que ela. Isso com certeza. Isso, na verdade, quando a gente abre caixinha de pergunta e que vem essas perguntas mirabolantes, para nós é material de trabalho. Sim. É um super material de trabalho. E eu gosto de abrir uma caixinha, eu abro de vez em quando, colocando assim, conte a sua maior burrada financeira. Eu faço um parecido, que é o eu nunca. Boa, muito bom. E por que a gente faz isso? Porque se a pessoa não levar aquilo meio pro lado da brincadeira, se ela não enxergar, né, que todo mundo faz burrada e que você pode aprender com a burrada dos outros, se você não der essa leveza, esse bom humor,
fica um assunto tão pesado. Sim. Porque era aquilo que você estava falando, né? As pessoas se separam por causa de dinheiro, né? O divórcio, a segunda maior causa de divórcio no mundo são os problemas financeiros, só perde para traição. Então, se você levar isso para esse lado tão pesado, ninguém vai querer saber. Por isso que a gente dá risada, que a gente fala, nossa, você fez essa burrada, meu Deus, e aí e tal. E a gente até responde de uma maneira bem humorada, que é para a pessoa meio que aprender, sem se ligar muito o que ela está aprendendo. Porque se você falar assim, vem cá que eu vou te sentar e te ensinar, a pessoa não quer. Agora, se você vai nesse lado da leveza, etc., você consegue passar um conceito para ela de uma forma interessante que ela nunca mais vai esquecer, né? E que ela vai começar a se situar. Ela fala, nossa, realmente isso aqui é uma burrada. Sim. E eu, né, tô entendendo que é uma burrada. Eu queria saber, assim, qual foi a pergunta, uma das perguntas doidas, assim, que você recebeu e que você falou, meu Deus, como é que eu vou responder isso? Olha, de pergunta... Nossa, tem várias, de causos. Eu tenho recebido mais causos de perrengues financeiros, o desabafo da galera mesmo. Porque é bem o que você falou, eu quero trazer isso de maneira leve, porque tem que ser. Quando a gente fala de dinheiro, normalmente tem traumas, tem sofrimento, tem ligações de cobrança, tem várias coisas. Então, a gente introduzindo esse assunto de uma maneira mais tranquila e leve, a pessoa se sente confortável de mandar uma dúvida, porque ela vê que tem alguém muito pior do que ela, e ela percebe de uma maneira bem humorada, falando, nossa, acho que eu tô fazendo a mesma coisa, eu não deveria estar fazendo? Tá errado? Tá errado, eu sei que todo mundo faz. Essa semana eu recebi, eu até postei isso no TikTok, uma pessoa desabafou no meu direct, que eu tava falando disso de casais, falando o seguinte... Meu marido, os pais do meu marido sempre pedem dinheiro emprestado e eu não concordo. Mas eles devolvem, pelo menos? O pior é que ela não continuou a história. Eu quero saber a continuação da história. Isso. Ela mandou isso numa caixinha. Na seguinte, ela falou: teve uma situação onde eles pediram todo o nosso dinheiro para comprar um carro. E ele deu. Uau. E aí você não sabe nem se devolveu? Eu não sei se devolveu, não sei se o dinheiro é realmente dos dois, é o dinheiro dele. Não sei se brigou com os pais, não sei. Eu sei que teve esse desabafo. E aí a gente vê duas situações de uma mulher. É normalmente sempre mulher que manda isso. Moça, peraí, você que escreveu pra Veridiana, vai lá e conta o resto. A gente quer saber. Sim, o ser humano é guiado pela fofoca, é incrível. Eu quero saber, gente, eu quero saber se emprestou o dinheiro, se eles devolveram, se pelo menos você pode dar um rolê com o carro. Gente, precisamos saber, precisamos entender essa história. Sim, e nós vemos duas situações. Primeiro, uma pessoa que não dá limite para os pais, que no caso é o marido. Então, se os pais estão fazendo isso, é porque eles enxergam os dois como um caixa eletrônico. Tem essa liberdade de pedir esse dinheiro. Começa por aí. Segundo que ela não tem nem abertura dentro do casamento de ter um diálogo aberto sobre o assunto. De opinar. Exato. Deve ser um assunto tão tabu lá dentro, né? Falando de dinheiro e como nós vamos usar nosso dinheiro e investir, que é melhor nem falar. Então tem essas duas situações acontecendo ao mesmo tempo, o que é completamente prejudicial. A maioria dos problemas que eu recebi, teve várias pérolas, mas a maioria é por falta de diálogo do casal. Falar sobre dinheiro, dos problemas e dos sonhos. E eu vejo assim, né? Isso é tão triste porque a gente começa... Eu sempre falo, né? A gente acaba sendo meio terapeuta mesmo. Tem que ser. Porque você tem que ler nas entrelinhas o que a pessoa não falou. Sim. E essa é uma das habilidades que a gente só desenvolve na experiência. Não, Sim. 100%. Porque é como você falou assim, por que ela não pôde opinar? Porque o assunto deve ser um tabu. Então você começa a tentar entender o que ela não disse, porque geralmente o problema está no que a pessoa omitiu. Sim. Não está no que ela falou. Sim, exatamente. Né? E com o casal, também às vezes... Sempre acontece, né? A pessoa gasta muito no cartão de crédito e ela não sabe por quê. Só que antes ela falou que os pais, quando ela era pequena, gastavam muito e davam todos os presentes e por aí vai. E aí a gente conecta os pontos, né? Uma pessoa que aprendeu na infância que não existe a palavra não, tudo dá pra dar um jeito, tudo é possível. E que ela trouxe isso pra vida adulta, tanto que ela nem acompanha onde ela gasta o dinheiro, ela só sabe que some. Magicamente, assim, faz puf,
na conta bancária. É o que mais as pessoas falam, né? Meu dinheiro sumiu. O dinheiro não some, né? Como Ele não assim? tem pernas pra sair correndo de você. Dinheiro não some. E é muito isso, né? De você ser mesmo um terapeuta daquela pessoa, de você passar para ela um conceito que é básico, a ponto assim dela perceber que aquilo é super básico, que ela deveria saber, mas ela não se ofender da maneira que você está explicando. Que nem essa moça da geladeira que eu falei, eu nunca imaginei que ela ia se sentir ofendida pela maneira que eu expliquei, né? E ela se sentiu super ofendida e xingou e etc e tal. E pelo jeito, com vários os educadores financeiros anteriores também. Deve ter xingado vários, porque ela já chegou comigo na voadora. E aí, eu daqui desse lado, eu falei assim, gente, eu tenho tantas pessoas querendo que eu responda uma pergunta lá, etc. Eu não vou ficar perdendo meu tempo com essa pessoa. Mas depois, eu voltei lá. Eu voltei lá e eu falei assim... Eu voltei e falei, oi, fulano e tal... Espero que você esteja mais calma. Eu acho que eu voltei no outro dia ou 2 dias depois. Eu falei, espero que você esteja mais calma, etc e tal. Mas eu gostaria de te explicar o seguinte. Você não tem um conhecimento prévio que você precisa ter. Foi isso que eu tentei te mostrar. Porque se eu te der essa resposta... que ela queria saber onde ela colocava o dinheiro dela. Eu falei, você percebe que se eu fosse uma picareta... eu poderia falar, coloca o seu dinheiro em tal lugar e me beneficiar da sua falta de conhecimento? Porque é aí que o golpista se dá bem. Sim. O golpista só consegue aplicar um golpe quando o outro não tem um conhecimento, né? E que se deixa levar pela lábia do golpista justamente porque não tem um conhecimento. Se ela soubesse que aquilo estava errado, ninguém entra numa coisa errada sabendo que está errado. Sim. A não ser que seja bandido, mas não é com essas pessoas que a gente está falando. Né? Então, você parte do pressuposto que a pessoa é uma pessoa idônea. Quando eu respondi assim para ela, eu falei, olha, você, com a postura que você está tendo, você é uma vítima potencial de N tipo de golpes. Então, a minha preocupação é que você, apesar de ser uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, não caia num golpe. Ela voltou, ela me agradeceu, ela falou, olha, antes de te responder que eu ia te xingar de novo, eu fui ler o que você me escreveu. Porque ela estava tão venenosa, ela estava tão ali, né, com os nervos abalados, que ela não prestou muita atenção na história da geladeira que eu contei e tal. Ela falou, antes de te responder, eu fui ler o que você me explicou. O que você me explicou faz todo sentido. Ela pediu desculpas. Ela falou, agora eu vou te seguir. Agora eu vou aprender. Agora eu entendi. Então, às vezes, vale a pena, né, você respirar fundo, né? Porque é uma pessoa ali que tem salvação. Sim. E a pessoa, ela chega assim porque ela, querendo ou não, ela quer resolver um problema que ela tem, né? E rápido. Mas... Nossa, eu já aconteceu exatamente isso comigo. Exatamente. A pessoa que quer o melhor investimento para ela. E é todo dia. E tanto que às vezes eu até acho, né, que eu sou um pouco repetitiva demais nos meus stories, no meu conteúdo. Mas não, porque sempre chegam as mesmas perguntas. Porque sempre tem pessoas novas ou alguém que me segue há muito tempo e que eu não estava acompanhando. E são coisas que, para nós, pelo menos, são básicas, são óbvias. Mas que se a gente não deixar bem claro... O óbvio para a maioria das pessoas é o que você falou, é um potencial para esse problema se tornar um problema muito pior. Você sabe que na Record, todas as semanas tem matérias sobre golpes. Toda semana. Tendo muito, né? Demais. E aí, as pessoas, deve ter acontecido contigo também, as pessoas falam assim, não, é esse Pix aí, esse Pix trouxe um monte de golpe. Eu lembro quando saiu o Pix, a maioria das pessoas falava, não, isso querem roubar meu dinheiro, e dá qualquer desculpa, gente. Calma, gente, não é o Pix que é o golpe. E aí você começa assim, não, vem cá, olha só, o Pix é uma forma de transferir o seu dinheiro, como é uma TED, como é um DOC, porém, sem taxa, sem demora, você não paga nada. Os bancos perderam bilhões que eram cobrados, né, de taxa de TED, de Pix. Mesmo a gente falando TED, de DOC. Mesmo a gente falando que dá para não pagar. Então, assim,
é uma mão na roda, é um negócio daqueles que você fala, por que não tinha isso antes? Quer dizer, todo o sistema já existia, já era possível, né? Então, o Pix é uma coisa absolutamente positiva, porque parou de sair dinheiro do seu bolso. Faz sentido que eu vou transferir um dinheiro para você e eu tenho que pagar por isso, sendo que eu já sou cliente do banco? E isso é uma coisa ali que acontece via sistema, né? Automatizado. Automatizado, já era automatizado, mas quer dizer, é uma coisa que é boa para todo mundo, que é rapidez, né? Que é uma coisa que faz parte do nosso tempo, de ser instantâneo, de ser rápido, de ser ágil, etc e tal. Os golpes podem existir com qualquer coisa, com dinheiro vivo, com cheque, na época do cheque, com cartão, com um monte de coisa. Então, não é a ferramenta em si. E aí você percebe que mesmo hoje, anos depois, né, da aplicabilidade do Pix, ainda tem gente falando que o Pix é um negócio ruim, negativo e que não vai usar nunca. E que prefere continuar pagando. Sim. E eu sou uma grande entusiasta de tudo que é tecnológico. Eu tenho um histórico em TI, né? Eu fiz ciência da computação, depois fiz toda a transição de carreira para finanças pessoais. Então, eu sei que isso está para acontecer há muitos anos, que é o Open Banking. Há muito tempo se falam disso, se fala de criptomoeda também. Então, eu sempre soube da parte tecnológica. Gente, quanto mais tecnologia é melhor, porque é facilidade, agilidade, registro de tudo que está acontecendo. O problema é que em qualquer situação, em qualquer ferramenta, infelizmente, sempre vai ter alguém que vai dar um jeitinho ali de aplicar algum golpe. E lembrando que o problema não é a ferramenta, são as pessoas que às vezes acham algum buraco ali, alguma forma de dar esse golpe. E a gente vê, não sei se você chegou a ver, mas assim, teve deputados que propuseram projetos de lei para acabar com o Pix. Sério? Eu não vi isso. Sim, por isso que eu digo, gente, a gente está em ano eleitoral, eu tô sendo repetitiva com isso, mas eu tô dizendo, gente, por mais que você odeie política, por mais que você não tenha paciência para isso, são eles que mandam na gente, ponto final. Então, você imagina, você bota lá um deputado com uma ideia louca dessa na cabeça de acabar com o Pix. Acaba até com a questão dos investimentos, porque pensa só, antes do Pix, se eu fosse investir R$100, eu vou mandar R$100 para minha conta da corretora. Tinha que ser via TED. TED custava lá R$ 9,90, R$10, R$12, tinha banco que era R$14,90, né? Então, quer dizer, eu vou mandar R$100 para minha conta de investimento, que vai render ali, isso com a Selic alta, vamos dizer que na época lá que a Selic estava 14%. Eu vou pagar o meu rendimento, o rendimento que esse dinheiro teria, eu vou pagar na transferência. Então, assim, eu já vou passar 100 e só vai chegar lá 80 e pouco. Então, em vez de você fazer o teu dinheiro crescer, o teu dinheiro diminuía. Agora não. Você manda ali, né, transfere ali sem pagar nada, etc e tal. Imagina quem tem uma empresa e que pagava lá 20 pessoas com TED, DOC para todo mundo, e aí o DOC era só no outro dia. Quer dizer, é uma coisa que trouxe essa agilidade que é necessária. Imagina você, eu tô aqui fazendo uma construção e uma reforma. Eu tenho que pagar, sei lá, o serralheiro. Se eu mandasse um DOC para o serralheiro, eu já teria que pagar a tarifa do DOC, isso é uma coisa. Mas, como levava 24 horas, eu ficava um dia, o serralheiro esperando só o dinheiro cair. Eu perdi um dia na obra. Toda a burocracia. Agora eu passo ali o Pix, o cara viu ali no celular dele na hora, ele já vem, ele já instala. Quer dizer, isso agilizou a minha vida até por outro lado, né? Então, a ferramenta é boa. E as pessoas, às vezes, demonizam a ferramenta porque não entenderam o que é. Se nem o deputado ali entendeu o que é e está querendo acabar com uma coisa que é boa. É boa, que deixou o dinheiro no nosso bolso. Se eu te disser que a gente economiza por ano uns 6, quase 7 mil reais da tarifa de DOC, de TED que eu fazia... Eu acredito. 6, 7 mil reais por ano. É muita coisa. É que a pessoa não faz a conta, né? Quantas transferências você faz no mês? Principalmente nós que temos empresas, né? Nós fazemos N transferências para funcionário, colaborador, pagamento de alguma coisa.
E é dinheiro que nós temos no nosso caixa. E é uma economia gigante, gigante. Tem até alguns bancos que mostram isso, né? A economia que você fez no ano inteiro só de deixar de pagar a tarifa da conta e de transferência. E aí as pessoas podem falar assim, mas isso é para vocês que têm empresa. Deixa eu contar um segredo para vocês. Vou contar um segredo para vocês, vocês não contam para ninguém. Tudo que aumenta o gasto de uma empresa, sabe quem paga? O consumidor. Então, eu estava falando isso um dia para uma pessoa assim, estudada, uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, e que virou para mim e falou assim, eu não tô nem aí com tributo de empresa, eu não tenho empresa. Eu falei, senta aqui, me dá 2 minutos, que eu vou mudar a sua vida agora. Eu falei, vem cá, quando uma empresa, ela gasta muito para recolher o imposto, porque o governo é um negócio psicopata, porque é assim. Vamos imaginar que eu sou o governo e a Veridiana é você. Então, eu, governo, chego e falo assim, pague os seus impostos, Veridiana. Aí a Veridiana vai virar para mim e falar, tá bom, me diz quanto é que eu te pago. Não, você calcula quanto é. Aí ela vai virar para mim e vai falar assim, mas e se eu errar? Se você errar, eu te multo. Se você não fizer, eu te multo mais ainda. Mais ainda. E se você der bobeira, ainda você vai presa. Quer dizer, é uma psicopatia total maluca. Então, as empresas gastam bilhões, B de bola. As empresas gastam bilhões só para ter pessoas para calcular os impostos delas. E foi aí, nessa conversa, que a pessoa falou, eu não tô nem aí, porque não sou eu que pago. Eu digo, óbvio que é, porque a empresa que produz este copo, que tem que recolher N impostos, só porque ela inventou um dia de produzir um copo, se ela gastar muito para recolher os impostos desse copo, esse gasto faz parte da precificação do produto. Então, quem vai pagar é você, que vai na loja e fala, nossa, que livro legal, eu vou comprar. Está embutido aqui toda essa burocracia, todas essas tarifas. Então, quanto mais burocracia a gente tem, quanto mais o Estado brasileiro for o psicopata do tributo, vai sair do nosso bolso, sair do bolso de todo mundo. Por isso é que tudo é tão caro. Você fala, no Brasil o empresário malvadão cobra tudo super caro. Gente, a gente tem uma coisa que você já ouviu falar, que é custo Brasil. Talvez você não saiba o que é, mas a gente tem o custo Brasil, que é o custo de toda essa loucura tributária, né? Você tem custos de CLT, de uma série de coisas que em outros países não tem. Se você também não sabia, fique sabendo. Videocasts aqui também é cultura. Que, se você não sabia, só existe CLT em um país do mundo. Nossa. Pode pesquisar aonde você quiser. Tem leis trabalhistas em outros países? Obviamente que tem, mas não como a gente tem aqui, que o governo é que determina absolutamente tudo e você que pague e tá tudo lindo, né? Só que não. Então, é isso que eu digo, né? Agora, numa época de eleição, que a gente, por mais que a gente deteste, por mais que seja um saco, você tem que saber em quem você vai votar. Você tem que entender as propostas daquelas pessoas. Se você é uma pessoa que diz, tem que ter educação financeira nas escolas, você tem que votar em alguém que esteja alinhado com esse teu pensamento. Sim, exatamente. Tem até uma polêmica recentemente sobre isso, né? Você chegou a ver? Sim, vi. Eu estava conversando com o Reinaldo Domingos sobre essa polêmica, né? Que é a deputada federal que chega e me diz que educação financeira nas escolas é um negócio ridículo, né? Então, quer dizer, se você acha que é ridículo ter educação financeira nas escolas, você tem que votar em alguém que esteja alinhado com o teu pensamento de achar que é ridículo. E normalmente, agora, se não... Normalmente a pessoa nem sabe o que é educação financeira, né? Ela acha que educação financeira é gastar menos do que ganha. Ou sair pagando boleto. A pessoa nem entendeu o que é para dar uma opinião formada sobre o assunto. Só que essa pessoa tem o poder de votar sim ou não. Exatamente. É essa pessoa que vai dizer assim, na escola não vai ter, como ela votou contra. Nas escolas do Rio Grande do Sul não vai ter, eu voto contra e ponto e acabou. Então aí você fala assim, mas por que não tem educação financeira das escolas? Porque as pessoas que estão eleitas, que estão lá neste momento, a maioria não quer. E a gente, neste país, num país onde há uma democracia, é a vontade da maioria. Então se a maioria não quer, não vai ter. Por isso é que eu digo, gente, escolham direito em quem vocês vão votar, leiam a proposta ali daquele candidato, o que ele está prometendo, o que ele quer. Se está alinhado com aquilo que você quer, seja o absurdo que for,
ok, é o seu voto. Você tem direito de votar em quem você quiser. Ah, eu quero votar num cara que diz que vai soltar todos os bandidos. Se é isso que você quer, ok, vota. É para isso que a gente tem um país democrático. Mas se não é isso que você quer... Consciente. Mas se não é isso que você quer, então você tem que saber quem é a pessoa que está alinhada com aquilo que você pensa. Porque senão depois você vai reclamar para quem? Exatamente. E até pegando esse gancho que a gente estava falando de educação financeira, que a maioria das pessoas não sabe o que é, o problema do Brasil, que a gente estava até falando nos bastidores aqui, que nós conhecemos pessoas muito inteligentes, com grandes cargos, com N profissões, que têm muito conhecimento da profissão, são muito inteligentes, mas quando o assunto é dinheiro, elas não fazem ideia de como lidar. Esse problema não é porque a pessoa não tem estudo, é toda uma cascata que vem antes dela. É o pai, o vô, o tataravô que não entendiam como cuidar do dinheiro, não explicaram para o filho, consequentemente você também não sabe. E se você não aprender e não passar isso para frente, esse problema vai sempre continuar. E é o problema que a gente estava falando. Coisa simples, gente. O que impacta o imposto no preço que nós pagamos? Porque isso aqui é básico. Qualquer pessoa que entende o mínimo de precificação de uma empresa ou tem esse senso crítico, entende esse impacto que você estava falando, né? Não só de impostos, mas se a matéria-prima disso aqui aumenta, repassa. Por isso que os preços estão aumentando também, né? Não é à toa. Não é porque os empresários são malvados e querem que a inflação no país aconteça. Né? O buraco é bem mais embaixo. O próprio conceito de inflação, né? Que as pessoas não sabem. Você vê, né? Às vezes as pessoas falam assim, não, eu sei o que é inflação. Inflação é o aumento de preço. Não, o aumento de preço é a consequência da inflação. Né? Exato. A inflação é a expansão monetária. Você pode procurar aí. Então, por exemplo, quando falta produto, você tem mais gente querendo comprar menos produtos, né? Então, o que acontece? Quando você tem mais gente querendo comprar e menos produto, aquela pouca produção tem que pagar toda a operação. Então, por isso é que a gente, né, via aquela guerra, né, na época da pandemia, assim, tem que abrir tudo, não, tem que fechar tudo, porque se abrir é contra a saúde, mas... Sim, e bem delicado. É muito delicado, porque quando você fecha tudo e diminui a produção, você tem mais gente precisando daquilo, aquele preço que é pouco, né? Porque imagina só, você produz 10 brigadeiros na tua casa. Esses 10 brigadeiros pagam todas as suas contas. Beleza. Quando você, por algum motivo, só produz 3, esses 3 têm que continuar cobrindo todos os custos da tua casa. Então, o preço desses 3 vai subir. Por quê? Porque o teu custo tem que ser pago. Se você vender pelo mesmo preço de antes, você fecha, porque você não consegue pagar. Então, foi isso que aconteceu. Reduziu toda a produção, né? Então, você tem mais dinheiro e menos produtos, é óbvio que aquilo vai subir. Então, isso é óbvio, mas os políticos que mandam na gente não têm esse conhecimento. Eu acredito muito que também, eu sempre prefiro acreditar, né, que a maioria das coisas que nós vemos de atrocidades quando o assunto é educação financeira é falta de conhecimento do que algo que é feito propositalmente para aquilo continuar acontecendo. É inocência da minha parte? Talvez. Mas eu prefiro acreditar nisso, assim, né? Porque quando a gente viu essa polêmica, a fala que foi feita da deputada vem de uma pessoa que vem de uma forma que com certeza não entende o que significa, que o buraco é bem mais embaixo. E que se as pessoas não entenderem isso, quem é mais prejudicado é quem tem menos dinheiro. Exatamente. Porque a inflação, ela impacta tudo na nossa vida. O leite, acho que está R$10 pela última vez que eu vi. Eu vi R$9,98. Eu quase caí para trás. Tem lugares no Brasil que me mandaram que está R$17. Meu Deus. Quem isso mais impacta? Quem tem mais dinheiro e tem flexibilidade no orçamento ou quem ganha um salário mínimo? Eu dei também um exemplo que eu fui muito xingada, mas eu vou dar de novo. É o momento eu me odeio. Eu estava conversando com uma pessoa, e acho que foi com o Benz Ruel, que eu estava conversando numa live que a gente fez pelo Instagram,
E ele estava falando exatamente isso que você falou. Ele falou, quem é impactado pelo aumento de preços é todo mundo? Todo mundo vai pagar mais caro? Sim. Mas o pobre muito mais. E aí a gente foi dar o exemplo do botijão de gás. Então, eu falei a seguinte coisa. Eu falei, se o botijão de gás subir para R$500, não vai faltar gás na minha casa. Eu vou gastar mais? Eu poderia pegar esse dinheiro e gastar em outras coisas? Sim, mas não vai faltar gás na minha casa. Sim. Porque eu posso pagar R$500 num botijão de gás. Mas uma pessoa que ganha um salário mínimo, que é R$1.212, não vai ter gás na casa dela. Sim. Que já não está tendo com gás a 120. Porque pensa, um botijão de gás é 10% do salário da pessoa. Então, quando eu falei isso, foi justamente para a pessoa perceber que o pobre, a pessoa que tem menos dinheiro, porque esse é o conceito do pobre na questão financeira, né? O pobre é a pessoa que tem menos dinheiro. Sim. Então, é o pobre que é mais impactado quando o preço de coisas básicas, como gás de cozinha, cesta básica, arroz, feijão, tarará. Então, é aí que eu fico muito preocupada quando eu ouço uma fala de uma pessoa nessa posição, de uma deputada, de dizer assim, não, o pobre, quando falta o dinheiro para o remédio, ele tem que comprar no cartão de crédito. Porque ela disse isso. Uhum. Então, você está falando a pior dívida que tem, porque o cartão de crédito, aqui no Brasil, nós temos as taxas de juros de cartão de crédito mais altas do mundo. Sim. Então, tem N maneiras de você comprar um remédio que você está precisando, mas o cartão de crédito é a última delas. Isso é educação financeira. É você tomar uma decisão que a pessoa vai ter que comprar de alguma forma, mas da forma menos pior. E é isso que as pessoas não entendem. E me deixa, gente, cabelo em pé. O meu cabelo fica quase liso quando eu escuto essas coisas. Porque E o meu enrola. Nossa, eu fico, gente, não é possível que as pessoas não entendam. Porque a gente vive numa bolha, né, querendo ou não. Eu e você, pessoas que nos seguem nas redes sociais, nós temos o conhecimento que a maioria das pessoas não tem. Isso fica nítido toda vez que nós chegamos em pessoas que estão fora dessa bolha. Então, exemplo muito tosco, mas é um exemplo. Quando eu comecei a criar conteúdo no TikTok, é uma rede social que manda o seu vídeo para todo mundo. Uhum. Para absolutamente todo mundo. Seja uma pessoa interessada em finanças ou não. Que siga ou não, ela vê. Exatamente. E aí, eu começava a falar de coisas básicas, como, por exemplo, juros compostos, e a pessoa não sabia. E ela falava que eu estava tentando aplicar um golpe porque eu estava explicando juros compostos. É o contrário. Exato, então as pessoas não sabem. E aí, quando a gente fura essa bolha, a gente vê que o buraco é muito mais embaixo, né? Que são conhecimentos básicos, que não sei nem qual série aprende juros compostos, provavelmente no fundamental. Mas que a pessoa não sabe, entende? Mas você estudou em escola particular? Eu sim. Porque isso é uma questão assim. Por isso que eu brigo muito quando o assunto é educação financeira, porque a gente não consegue avançar mais, que foi até um tema que a gente conversou bastante aqui com o Reinaldo Domingos, a gente não consegue avançar mais porque esbarra na política, porque ali tem políticos que não entendem isso. Então, olha só, na escola particular já tem educação financeira há muitos anos. Uhum. Então, é aquilo, você vai cada vez mais distanciando as pessoas. Tem o político que fala, não, eu luto pela igualdade social. Ele não luta pela igualdade social quando ele tira do aluno da escola pública a opção de aprender educação financeira que o filho de uma família que tem um pouco mais de condição vai aprender. Exatamente. Então, quer dizer, o filho de quem tem dinheiro vai aprender a fazer mais dinheiro, enquanto o filho de quem não tem dinheiro vai aprender a se endividar cada vez mais. E continuar pior até do que já tá. E aí, essa distância que eles estão dizendo, não, eu luto pela igualdade social, não luta coisa nenhuma. Por quê? Porque eles estão distanciando cada vez mais essas pessoas, incluindo na escola uma série de disciplinas que não interessam para ninguém, que são assuntos muitas vezes que é para a família, que não é um assunto da escola, que estão lá sobrecarregando os professores, porque você pode ter um filho aí na tua casa e você pode dizer assim, gente, essa criança me enlouquece. Pensa num professor que tem 40, 45 dentro da sala. Foi um dos comentários que eu recebi quando eu postei dessa questão da deputada. Porque eu falei, tá, gente,
Precisa ter, isso é óbvio. Eu falei no texto por quê. E aí, alguns professores comentaram o seguinte, tá, mas nós vamos adicionar mais uma disciplina, sendo que os professores já estão completamente sobrecarregados dentro das escolas públicas. E aí é uma outra questão. Não quer dizer que não precisa ter educação financeira, e sim como isso será implementado. Exatamente. Aí é uma outra questão para outra discussão, né? Porque assim, por isso que eu digo, é importante que você entenda um pouquinho. Eu não estou dizendo que você tem que ser o expert da política, estudar isso todos os dias. De jeito nenhum. Eu não faço isso, né? Mesmo trabalhando com notícia, etc e tal. Mas você precisa ter uma ideia, né, do conceito das coisas para você poder entender, né, o que é, de fato, você diminuir a desigualdade social. Porque aí você fala, tudo bem, o professor está sobrecarregado? Tá. Mas se você soubesse, por exemplo, de um dado que eu vou te dar aqui, um único dado. O Brasil investe em educação muito mais do que é exigido assim, do que é recomendado mundialmente. Então, você tem recomendações mundiais para investimentos em setores. Então, você tem lá as organizações mundiais que dizem assim, olha, os países no mínimo têm que investir X% do produto interno bruto em saúde, X% em educação. O Brasil investe mais do que o recomendado em educação. Eu não sabia disso. E aí você pergunta assim, então para onde vai esse dinheiro? Então, por isso que você está falando assim, isso é um outro problema? Não é falta de dinheiro, porque o Brasil, se você não sabia, fique sabendo, investe muito mais do que o recomendado, mais do que no Chile, por exemplo. Né? Mais do que vários outros países. Então, esse professor tinha que ser muito melhor pago, né? Mais bem pago. Ele deveria ter um ou dois ajudantes auxiliares dentro da sala de aula, porque é desumano você largar um professor com 45 crianças dentro da sala de aula. Ele não consegue dar aula. Ele não consegue ter silêncio. Ele não consegue dar aula. Então, eu entendo o lado do professor que ele diz, poxa, mas é mais uma coisa que a gente vai ter que fazer e tal. Mas aí é você pegar esse investimento que existe, que o Brasil faz e que você e eu é que pagamos nos nossos impostos e colocar isso para dar condição para a escola pública voltar a ser melhor do que a escola particular. Porque na minha época... eu estava conversando isso, sabe com quem? Com o Rony Fon. Olha que coisa interessante. Eu estava falando para ele achou que eu era mais nova do que eu sou exatamente, e aí ele estava falando assim, não, na minha época a faculdade, a escola particular, a gente chamava de passou, pagou. Não, pagou, passou. Porque a escola particular era assim, era um ensino ruim, que a família que pagava, o aluno passava. Então, era muito pior do que a pública. Então, na minha época de escola pública, porque toda a vida eu estudei em escola pública, a escola pública era maravilhosa. Era maravilhosa. Eu passei, eu fiz vestibular, tudo. Eu passei sem cursinho, eu nunca fiz cursinho. Eu nem sabia que existia cursinho pré-vestibular. Eu dizia, gente, mas para aprender o que aprendi já na escola? Como assim? E passei, assim, eu estudei na Fundação Getúlio Vargas e eu passei em 9º lugar. Aluna de escola pública. Hoje, não dá. E não é dizer que eu sou um gênio, que eu sou um crânio, porque eu não sou. Você pode até achar que sou, mas eu sei que não sou. Então, a gente tem tudo para que a nossa escola pública seja como era antes, melhor do que a escola particular. Só que hoje, cada dia mais, esse abismo só aumenta. Sim. Né? E o buraco é sempre mais embaixo. Então, nossa, se você puder levar uma coisa dessa livecast, videocast, né? É que educação financeira é para absolutamente todo mundo. Se você está assistindo, você ganha um salário mínimo, ou ganha 10 vezes o salário mínimo, não importa a sua situação, profissão, gênero, nada disso. É para todo mundo. E se você ainda não aprendeu nada sobre educação financeira, faça isso. Vá atrás desse conhecimento, porque é necessário para todo mundo. E se você está aqui hoje assistindo isso aqui, você tem a oportunidade de começar a fazer diferente. O conhecimento transforma, eu sempre falo isso. Em qualquer área, né?
Em todas as áreas. Fechou com chave de ouro, Veri. Foi sensacional. Gente, eu vou deixar aqui na descrição todas as redes da Veridiana. Então, você sabe. Você tem uma conta que é sua. Sim, o @Veridiana Lopes. Vou deixar aqui também. Então, tem 2 Insta da Veri, que é a Veridiana Lopes, que é para quem quer se tornar um profissional da educação financeira. Exatamente. Porque esse também é um mercado muito bom. Ninguém sabe sobre educação financeira, né? E com a pandemia, infelizmente, precisou de uma situação tão grave, mas com a pandemia, muitas pessoas perceberam a importância de cuidar do dinheiro. Então, assim, tem uma demanda absurdamente alta para esse mercado. De todos os públicos. De todos os públicos. Então, se você quiser ser um educador financeiro, você quer fazer disso a tua profissão, segue lá a Veridiana Lopes. Tá tudo aqui embaixo. Vai lá na descrição do vídeo que tem uma série de coisas lá. O canal da Veri, para você continuar seguindo ela, para aprender a investir. Você viu que é legal, é leve. Pode mandar as bizarrices lá na caixinha de perguntas. A gente vai dar risada junto. Que a gente gosta. A gente não conta o santo, mas a gente usa, né, como material para a gente ensinar outras pessoas. E, assim, da minha parte, eu só tenho que te agradecer a tua disposição de estar aqui comigo hoje. Paty, eu também quero agradecer. Eu não sei se você sabe disso, mas uma das pessoas que me inspirou muito para fazer minha transição de carreira foi você. Porque quando eu descobri educação financeira, foram 2 vídeos recomendados pelo YouTube, inclusive. Um deles foi o seu. Eu falei, gente, existe uma área que estuda isso, que eu sou apaixonada. Então, é maravilhoso poder estar hoje aqui com você, de verdade. Poxa, obrigada. Obrigada mesmo por ter vindo. Eu espero que a gente repita. Com certeza. Então tá bom, gente. Eu espero vocês no próximo episódio. Um beijo. Tchau, tchau.